Bom dia. As misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são novas a cada dia. E novamente estamos aqui, depois de 2 domingos, voltamos novamente nós aqui. Durante a semana me perguntaram duas coisas interessantes. Sobre o poder, né? Um texto bíblico diz que receberemos poder. Que poder é esse, né? Poder. E outra pergunta é sobre que Jesus diz que nós buscássemos a Deus, nós bateríamos, pediríamos e seríamos atendidos. Deus nos daria aquilo que nós estamos pedindo. Bom, existem 2 textos, o texto de Mateus e o texto de Lucas. E depois a gente vai conversar sobre o texto de Atos para poder fechar a nossa conversa desse manhã de domingo. No texto de Mateus, meu óculos está aqui, Mateus 7, nós temos o que Jesus está falando para os seus discípulos em questão de relação à oração. Pedi e dar-se-vos-á. É o texto de Mateus 7, no versículo 7. Buscais e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. Então essa parece-me que é a relação da oração. Jesus falando com os seus discípulos que deveriam pedir, bater, clamar ali. Isso que seria aberto, que se você buscasse, você acharia, se você pedisse, ia ser dado. E ele então usa o exemplo de um pai, de uma mãe com um filho. E porque nós somos maus, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai. E as pessoas então indagam, mas espera aí, eu peço, eu bato, eu busco e não acontece nada, Deus não me dá nada, Jesus não me dá nada, que conversa é essa, né? Bom, Jesus falou que daria boas coisas, que o Pai daria boas coisas ao que lhes pedirem, né? Ele está perguntando, né? Se vocês são assim, se vocês são maus e vocês dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, o que você acha do Pai dará para vocês o que vocês pedirem? E no capítulo de Lucas, no capítulo 11 de Lucas, tem um adendo, continua o texto, né? Não só faltando alguma coisa aqui em Mateus, no de Lucas continua assim, né? No versículo 9 do capítulo 11 de Lucas. Por isso vos digo, é a mesma coisa lá do capítulo 7 de Mateus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Já aumenta já o escorpião e o ovo aqui, né? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem, né? A coisa boa de Mateus reflete aqui na coisa que é a dádiva, o dom, o presente, que é o Espírito Santo, né? Não confundindo com coisas materiais, né? Nós vamos pedir as coisas materiais. Imagina quantas pessoas no mundo há anos oram a Deus, pedem a Deus, buscam a Deus, batem na porta de Deus, pedindo que se ganhem numa loteria, numa Mega Sena, ou numa loto, sei lá, num prêmio lá nos Estados Unidos, ou é o gordo na Espanha, no final do ano, no Natal, e pede e nunca aconteceu. Ou pedem um emprego, ou pedem um namorado, uma namorada, um casamento, uma casa, um carro, e não ganha. Não recebe nada, não tem nada que é lhe dado, né? Então muitas pessoas olham para os 2 textos e veem só o pedir, né?
Eu vou fazer um adendo aqui de um texto que tem lá em Crônicas, né? Eu já comentei com vocês que é o texto que muita gente usa. Nós vamos orar a Deus, principalmente hoje os evangélicos que são radicais, fundamentalistas, radicais de direita no caso, que nós temos que orar pela nação, porque o texto bíblico diz que se orarmos Deus vai responder. Sim, o texto bíblico diz, mas ele continua algo que eles esquecem. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Se arrepender dos seus maus caminhos, aí tá, olha, se humilhar, se arrepender, se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer isso, né? Aí eu vou ouvir a oração deles e sararei a terra. Então ele só fala que Deus vai ouvir e vai sarar a terra. Eles não veem então que no meio tem essas duas situações. Você tem que se humilhar, se arrepender e se humilhar. Aí eu vou ouvir vocês, né? E a mesma coisa nesses dois textos aqui de Mateus e Lucas, que nos diz que ele vai ouvir, vai responder, e você vai achar, vai se abrir a porta e vai resolver e vai te dar de bandeja o que você quer. Não. Parece-me que o que ele vai dar, se nós insistimos e pedimos, se nós desejamos sermos realmente filhos de Deus, que dizemos que pertencemos à família de Deus, nós então teríamos que pedir o Espírito Santo e ele daria com a maior boa vontade, né? Segundo o texto bíblico, o Espírito Santo está no nosso meio, porque Jesus, antes de morrer, lá em João 14, 15, ele vai falar sobre o Consolador. Olha, eu preciso ir, eu preciso subir para que ele venha. Bom, mas quem vai vir? Vai vir o Paráclito, o Consolador, o Espírito da verdade, que vai te ensinar todas as coisas sobre mim, sobre Deus, né? Não é a interpretação do ser humano que vai dizer, e errônea como nos dois textos, esse texto de Mateus e o texto de Lucas, e o texto de Crônicas, não é uma leitura errada, né? Tirando do contexto. Não, Jesus falou que nós pedimos, batemos e tal, buscamos, nós vamos achar, vamos encontrar e vai ser aberta a porta. Não, não é bem assim. De tudo aquilo que eu quero, de tudo aquilo que eu peço. Não, não, não. É do Espírito Santo. Pede o Espírito, porque aí ele vai te revelar a verdade de quem é Jesus, o que Jesus na verdade veio fazer aqui, veio falar. Essa é a grande situação, o grande dom, o grande presente, aquilo que vai ser aberto para você, desvendando os seus olhos para ver, né? Nós estamos ainda, como diz lá um filósofo, que nós temos ainda o véu da ignorância. E nós precisamos tirar esse véu da ignorância, né? Não só vemos os textos e achamos que aquilo é só bênção material, e nós que fomos chamados para expressarmos e representarmos esse Deus na terra, né? Estamos andando por caminhos tortuosos. E para fechar aqui, nós podemos também vermos o texto quando Jesus ressuscita, que ele encontra com seus discípulos, e lá em Atos ele vai então à sua ascensão, vai subir aos céus. Então ele conversa com o pessoal tal, e lá no versículo 8 há um texto que diz assim, que é o dunamin, né? O dunamin, o pneuma, o poder. O poder é como se fosse dinamite, o dunamis, né? O dinamis. Mas recebereis poder. Eu falei sobre as duas perguntas. A primeira pergunta, no caso, já foi respondida, que na verdade era a segunda pergunta, mas respondi primeiro, que essa é a questão de receber, de buscar. Mas Jesus não dá aquilo que eu peço. Não dá porque você está pedindo errado, meu irmão. Você está pedindo errado. Não é isso, não. Não é para a glória sua, não é para a sua riqueza, não é isso que ele está falando. Ele está falando uma outra coisa que é espiritual. É o Espírito Santo da verdade. E aqui há o poder. Qual é o poder? Muitos pensamentos dentro da igreja, principalmente na evangélica, e agora com uma ramificação da católica também, no caso, que é o poder de você falar em línguas, o poder de você ter revelações, de você falar sobre o futuro para outra pessoa, mas a gente vai ver que não é bem isso aqui não. Olha só. Mas recebereis o poder, o dínamos, né, o dunamis no caso, do pneumatos, o pneuma, do Espírito, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então qual é o poder que o Espírito Santo nos dá para aqueles que buscam o Espírito Santo, daqueles que clamam, que batem, que pedem, que intercedem, que incomodam a Deus, né? E para ser minhas testemunhas, minhas testemunhas. É interessante porque essa palavra testemunha aqui, ela é mártires, né? São mártires, são pessoas que morreram
pela defesa do evangelho verdadeiro. Não esse evangelho que está aí, não, isso é toda conversa fiada, enganação sua, está sendo enganado o pessoal, né? Então, para ser mártires, tanto em Jerusalém, né, como em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra, né? E no texto 28, no final do capítulo 28 de Mateus, fala que ide pregar ao mundo, né? O que? A palavra, a boa nova, que Jesus veio ao mundo e ele então, como Filho de Deus, veio trazer também a libertação, uma nova posição, uma nova vida para o ser humano. Então você vai receber esse dinamis, no caso, do pneuma, né, o pneumatos, né, o pneuma que é o Espírito, e descer sobre você. Aí se você pedir, se você buscar, você recebe para ser mártir, para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, na Samaria e os confins da terra, né? Então você vê, é uma coisa de dentro para fora, né? Endógena no caso, né? De dentro, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Isso é o poder. O Espírito não é que vem trazer dentro do nosso coração aquilo que Jesus vem pregando. Olha, graça, misericórdia, bondade, perdão, altruísmo, preocupação com o outro, entendeu? Tudo isso vem do Espírito, que vem de Deus, que derrama sobre cada um que pede, que necessita, que quer, que anela, que deseja, né? Não é coisas materiais, porque eu não posso entender esse Espírito de Deus sobre uma igreja evangélica que prega que você tem que matar gays, que você tem que fazer coisas erradas, como estão sendo pregadas muitas igrejas aí, tendo um comportamento que não tem nada a ver, principalmente comportamento político, né? Você não vê Jesus se meter em política, você vê Jesus falar assim, ó, dá a César o que é de César e acabou. E os seus discípulos dizem, olha, agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Deus, eu não vim para isso, eu vim para pregar as boas novas, né? Então esse Espírito Santo, esse Espírito de bondade, de misericórdia, que dá testemunho de quem é Deus, de quem é Jesus, que não tem nada a ver com o ser humano, né? É Deus, Jesus e o Espírito. Ele, como diz o texto de 6 de Isaías, que o Senhor é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é santo, santo, santo. Ele é o El Gadol, o grande, o Deus grande, que não tem nada a ver com o ser humano. Ele está muito além do que está sendo ensinado, ainda usando o nome de Deus, o nome de Jesus e o nome do Espírito Santo. É o poder? Não é poder para ficar rodando e falando em línguas na igreja, entendeu? Isso não é poder. Poder é você poder amar o outro, isso é poder. É você respeitar o outro, é você aceitar o outro como é. Isso é poder. É revelar à humanidade quem é Deus, quem é Jesus, na sua grande misericórdia, né? Deus, às vezes, não é aquele que nós temos na nossa cachola, na nossa caixinha fechada da nossa mente. Ele é mais do que isso, ele está fora da minha caixinha de pensamento, daquilo que eu acho que ele tem que fazer, porque eu sou supostamente um representante, o filho dele, nesse mundo, com as minhas ideias errôneas, né? Se você tem, então, sobre você o Espírito Santo, foi derramado, recebeu poder, esse poder, você jamais vai pensar como você mesmo. Você vai tentar buscar, até um antigo livro famoso, o que faria Jesus, né, no meu lugar, não quer. Quais decisões Jesus tomaria se estivesse na minha situação, né? De eu encontrar uma pessoa, ao invés de eu matá-la, ao invés de eu julgá-la, ao invés de eu condená-la, eu então poderia pensar, o que faria Jesus, né, no meu lugar? Então eu creio que o Evangelho hoje que está sendo pregado na maioria das igrejas, não é esse Evangelho de Jesus, não é o Evangelho que o Espírito Santo vai ensinar, vai trazer a verdade, não é a verdade que o Espírito Santo vai revelar, né? Porque nós estamos entrando por um caminho da busca apenas de riqueza. Não temos nenhuma diferença entre eu, cristão, de um ímpio, que eu digo que do ímpio as pessoas dizem, que o cara está fora, que ele vai para o inferno, que ele é o ímpio, ele não é cristão. Conversa fiada. Tem gente que talvez vai entrar na sua frente, você sendo cristão, e você não vai entrar, entendeu?
por causa da sua língua, por causa da sua maldade, do seu rancor, do seu ódio, da sua miséria espiritual. Mas aí você tem o texto bíblico de Jesus falando: olha, vocês vão ser diferentes se vocês buscarem esse Espírito, esse Consolador, esse Paráclito, esse que vai te ensinar a verdade do que é o Evangelho. De quem é Deus e de quem sou eu, Jesus Cristo, que vim para trazer um novo pensamento, uma nova realidade para este mundo, o mundo ser humano que a gente diz. Então, que você então possa pensar nisso, que você possa analisar tudo isso que Jesus deixou, que Jesus falou, para nós, e que deixou aqui realizado no seu texto bíblico, nas suas palavras, que não foi ele que escreveu, mas foi outras pessoas que escreveram as suas palavras, de que esse poder é o poder da graça, da misericórdia, da bondade, do perdão, do amor. É o poder do Espírito Santo que nos revela o Evangelho, o Evangelho de Jesus é isso, e nos revela Jesus. E também a questão nossa que nós temos, de nós podemos então buscarmos a Deus, não para o nosso deleite físico, material, o que quer que seja, mas então para recebermos esse Espírito da verdade, que nos mostra a verdade sobre o amor de Deus para com a humanidade. Que você tenha um ótimo domingo, que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre você, que o Senhor te abençoe e te dê shalom, te dê paz, desde agora e para sempre. Fica na graça de Deus e pense nesse assunto, pense muito nessa questão desse Paráclito, desse Consolador, desse revelador da verdade que é o Espírito Santo.